Olá, o objetivo desse vídeo é tirar algumas dúvidas ou acrescentar algumas dúvidas às atividades cujo modelo nós chamamos de Hammock. As atividades são chamadas de Hammock, um apelido, mas na verdade o nome delas é atividades em nível de esforço, é Level of Effort. E você possui aqui embaixo na descrição do vídeo 3 elementos, 3 links para você ler antes de começar a assistir o vídeo. O primeiro link é da Wikipedia. Lá tem a definição formal do que são atividades Level of Effort, cujo apelido é Hammock. Um outro artigo mostra, com detalhes, as explicações desse tipo de atividade e do outro tipo de atividade. Do tipo de trabalho, Level of Effort, e do outro tipo de trabalho, que é a duração como meta, a atividade de produção. E tem um terceiro artigo, ou um terceiro link, que mostra alguma coisa produzida por alguém ou por uma empresa que parece que não está muito firme naquilo que fala. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou construir rapidamente um pequeno projeto e incluir uma Hammock. Bem, desacelerando agora o vídeo, eu vou colocar aqui duas Hammocks. São duas atividades de processo. A Hammock, atividades do nível de esforço, elas são atividades de processamento e não de produção. Processamento seria uma atividade que não agrega ao produto final, produto de produção, de construção, objeto e produto entrega final, mas que contribui para a qualidade disso tudo. Se você tem um planejamento antes de começar a trabalhar e tem um encerramento para dar conclusão aos seus trabalhos e não deixar nenhuma ponta solta, e se você tem um planejamento que prevê todos os problemas e organiza todos os insumos e os recursos para produzir adequadamente o que está se propondo, então isso é qualidade. Ou seja, a DM é a qualidade, a administração é necessária. As Hammocks que eu vou colocar aqui, elas são duas. Eu vou fazer devagarzinho, porque assim fica mais fácil para conferir o processo de criação desse tipo de atividade. Aqui, DPH, ou tipo de atividade, dependendo do aplicativo, nós vamos dizer que essas duas aqui, elas são do tipo Hammock. O nome ficou e vingou. Só que a primeira Hammock, ela vai tomar conta das atividades que compõem o caminho crítico. Ela vai tomar conta. Ela não produz nada. Ela só acompanha. E é claro, se ela acompanha, tem algum resultado. É um resultado administrativo repetido. Isso contribui e é essencial para a qualidade desse projeto. Não apenas entregar o produto. Então, se essa atividade Hammock, ela acompanha, ela é provocada. As atividades de processamento, elas são invocadas. Então, repetindo o que já falamos no treinamento, essa atividade manda essa Hammock começar. Só que observa, ela manda começar junto. Assim que a atividade primeira do caminho crítico começar, e ela vem a reboque de uma rede. Ela manda começar junto. A palavra mandar aqui foi usada intencionalmente. Manda é que é precedente. Manda é que precede, vem antes. E a última atividade do caminho crítico, ela manda essa Hammock terminar. Manda terminar junto. Não é uma ligação convencional. Então, nesse caso, essas ligações lógicas fazem sentido. Nesse caso, elas não são arbitrárias, elas são obrigatórias. Todas as ligações, SS, FF e SF, são totalmente arbitrárias, mas são passíveis de ser utilizadas. Afinal, o planejador tem a responsabilidade dos resultados. Ok? Então, se eu coloquei duas mandando, então essa atividade Hammock só possui mandante. Essa atividade Hammock só possui predecessores. Eu vou fazer a mesma coisa para a Hammock de baixo, dizendo que ela toma conta do caminho não crítico. Essa manda começar junto e essa aqui manda terminar junto. Mais uma vez acabamos de... Opa,
De novo, manda terminar junto. É finish, finish. Pronto, consertei meu erro. Quando eu mando calcular, esse aplicativo, além do Primavera e outros, ajusta essas atividades que aqui ficaram na cor amarela para ter um destaque, ajusta a vida dessas atividades. Lembrando que elas estão a reboque. Se o caminho crítico mudar para mais ou um pouco para menos, o trabalho de acompanhamento vai acontecer para mais ou para menos. Isso, além de ser necessário, parece que fica meio óbvio. E a outra RAMOC, que é a atividade que toma conta do caminho não crítico, vai ter o mesmo comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui, só para ficar bem claro isso. Se essa atividade aqui fosse reprogramada em tempo de planejamento para mais tempo, e nós pedíssemos para calcular, essa atividade de acompanhamento ficaria mais longa, mais custosa, mais demandante de recursos. Por outro lado, se essa atividade não fosse mais longa, fosse o seu tamanho original, o tamanho da RAMOC que acompanha ela, ou elas, nessa cadeia produtora, também seria reduzido, sendo menos custosa, menos demandadora de recursos. Então essas atividades de RAMOC, que são de nível de esforço, e que você provavelmente já entendeu porque você leu os artigos corretos e leu o artigo incorreto para saber a diferença, você vai perceber que essas atividades precisam ser modeladas porque elas demandam recursos financeiros, materiais e humanos. E, com isso, afetam o gerenciamento desse projeto na produção desse produto. Significa dizer, mais uma vez, que isso é qualidade de gestão. Agora, o ponto que chamou a atenção de muitos participantes. Quando nós aplicamos o filtro, quem não tem predecessor? Filtro, quem não tem predecessor. Aparece apenas o início. Essa atividade aqui, ela não está sendo considerada por enquanto. Apenas o início, porque ninguém vem antes do início. Predecessor e sucessor se aplica à cadeia de produção. A cadeia de produção aqui é dada pelo produto, produção do produto, a produção de um planejamento e a produção do encerramento, que vai fazer... Onde está o encerramento? Aqui. Que vai fazer com que o projeto termine bem, sem problemas e com qualidade. Ou significa dizer, mais uma vez, que só se fala em predecessores e sucessores à linha de produção. E, repetindo pela quarta vez, as RAMOCs não são atividades de produção, são atividades de processamento contínuo, rotineiro, são atividades de acompanhamento, são atividades processuais. O produto delas está a reboque por acompanhamento ou avaliação de qualidade ou monitoramento da linha de produção. Quando a gente pede quais são as atividades que não têm sucessoras, fica fácil entender que quem não tem sucessor é apenas o término do projeto. Mas, as RAMOCs não têm sucessor. Como nós já falamos, quem manda nas RAMOCs são as atividades produtoras. Todas as atividades produtoras aqui possuem sucessor, possuem predecessor. As RAMOCs que são mandadas, comandadas, precedidas, só têm predecessor. E como o trabalho delas é de avaliação, processamento, é de monitoramento, elas não conduzem a vida do projeto. Elas são consequência da vida do projeto. Logo, elas não mandam ninguém fazer nada. Elas não comandam o início de coisa nenhuma. Por outro lado, o planejador poderia dizer, no nosso contrato está previsto reunião ou estudo de impactos ou análise de resultados. Isso é uma coisa que deve ser entregue. É um subproduto que deve ser entregue para o contratante. Isso faz parte do contrato. Ou uma política interna de qualidade. E nós estamos falando de administração. Nesse caso, o planejador poderia dizer, após a conclusão do caminho crítico, após a conclusão da produção, definido pelo caminho crítico, o caminho mais longo, nós vamos fazer um estudo de impactos, que vai levar 3 dias. 2 dias. Eu vou mandar ligar. Quer dizer, calcular, né?
atividade 3 possui links com... Então lá, ok. Ele não calculou. Então parece que o aplicativo não permite que você faça ligações do tipo, qualquer tipo. Porque ele sabe que isso é uma hammock. Ela está a reboque. Mas aí eu poderia pensar, meu Deus, então como é que eu vou fazer o que foi previsto no pedido, no projeto, no edital ou no controle de qualidade da empresa? Simples. Se nós sabemos que a produção está montada e que a produção, ao terminar, encerra os processos de qualidade, eu vou dizer também que ao terminar, que comandou o fim do processamento de monitoramento, depois disso eu peço para que ele faça um estudo, não dentro da linha de produção, mas aqui dentro da linha de administração, ADM. Então eu já fiz isso e agora eu vou pedir para que desligue essa hammock dessa atividade de produção, que é estudar os impactos e análise de resultados. Eu estou fazendo a mesma coisa, atendendo às mesmas demandas, sem criar uma ligação fim, início ou qualquer outra com uma atividade de produção. Vamos ver como é que vai ficar? Pronto. Ao terminar todos os processos de medição, análise de impactos, medidas corretivas que essa hammock nos propiciou, enquanto havia produção do caminho crítico, nós vamos fazer um estudo de impacto que corre em paralelo com as atividades de encerramento. É claro que isso aqui deve desaguar no fim do projeto. Dessa maneira, se nós perguntarmos quem não tem sucessor, continuaremos com as hammocks e com o término do projeto. Quem tem predecessor, o aplicativo já sabe e até informa quem é que foi o responsável pelo comando das hammocks. Então, para finalizar, as hammocks são atividades do tipo nível de esforço, cujo apelido é hammock, e é hammock porque é uma rede de índio. Rede de índio é presa em 2 pontos. Essa atividade é presa em 2 pontos, porque ela é comandada por 2 pontos, enquanto todas as outras só tem um ponto. Quem comanda ela é um ponto. O fim dela depende apenas dela. O término de conclusão depende apenas dela. Normalmente funciona assim a cadeia de produção. Eu acredito que com isso a gente tenha mostrado que, mesmo que você queira dar prosseguimento aos resultados de uma hammock, esses resultados, produto, produção, atividades de produção, ainda que no nível administrativo, como o planejamento e o encerramento, elas são atividades que fazem parte da rede tradicional e não ligadas às atividades de nível de esforço, criadas e modeladas apenas para garantir a existência do processamento de alguma atividade rotineira repetitiva que consome recursos do projeto.